O meu único enviesamento é o de querer deixar às atuais gerações e às futuras melhores condições de proteção social do que aquelas que temos hoje. E essa também é a minha única orientação ideológica. Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 19 de agosto de 2026, afinal, o dinheiro para as pensões é uma ilusão? Durante os últimos anos ouvimos falar de contas positivas no sistema previdencial, mas o Grupo de Trabalho para a Reforma da Segurança Social, liderado pelo economista Jorge Bravo, diz que afinal se trata de uma ilusão. Nós temos excedentes de 5 mil, 6 mil milhões de euros. Poderia sugerir que temos uma posição confortável, até estamos a transferir verbas para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, mas, como já viram, esta é uma leitura que é incorreta, é incompleta e pode criar alguma ilusão. Os peritos passaram cerca de ano e meio a olhar para as contas e chegaram à conclusão que, afinal, a Segurança Social não tem excedente e, pior, está em déficit. O saldo conjunto dos sistemas contributivos sempre foi negativo em Portugal, nunca foi positivo. Se ainda a isso, no fundo, corrigimos o tal efeito das pensões por antecipação, vemos que, por exemplo, no final de 2025, o saldo, eu diria, mais transparente sobre a posição dos sistemas contributivos, saldo corrente, seria de cerca de 1.944 milhões de euros. O relatório constrói um guião com várias propostas que passam por novos planos de pensões que permitam poupar ao longo da vida e que sirvam mais tarde de complemento à reforma. O estudo foi encomendado pelo Governo, mas Jorge Bravo garante que é totalmente independente. O seu conteúdo, as suas propostas, as suas recomendações, as análises, a informação que nele consta, só vinculam os seus autores e, portanto, não vinculam nem as instituições às quais os autores estão afiliados, nem, naturalmente, o Ministério e o Governo. Estamos perante uma guerra de números ou de modelos de sociedade? É tema para discussão com o editor de Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves, que nos ajuda a entender a proposta para a reforma da Segurança Social em Portugal. Olá Pedro, bem-vindo a Hoje. Olá. Vamos então olhar para estes resultados do Grupo de Trabalho para a Reforma da Segurança Social. Os números oficiais mostram uma segurança social com um saldo positivo de cerca de 6 mil milhões de euros, isto em 2025. Mas o relatório, coordenado por Jorge Bravo, diz que esta leitura é enganadora, é uma ilusão e que os excedentes dos últimos anos não contam propriamente toda a história. Afinal, há ou não excedente? O que é que está aqui em causa? Depende muito do critério que se usa para avaliar a situação do sistema da Segurança Social. O Grupo de Trabalho optou e explicou por excluir das contas que fez alguns eventos extraordinários, ou considera extraordinários, e que não devem contar para aquilo que são os equilíbrios permanentes, ou os desequilíbrios permanentes do sistema. E, portanto, calculou que existe um déficit de quase 2 mil milhões no sistema que precisa ser tido em conta. Explica que E explica porque é que isto difere dos tais 6 mil milhões do excedente que foi noticiado em tempos, porque exclui do sistema alguns eventos extraordinários, desde logo as contribuições, eles referem os fluxos migratórios, portanto as contribuições que não devem, na perspectiva deles, ser tidas como garantidas, porque podem a qualquer momento deixar de estar a alimentar o sistema consoante, lá está, os fluxos migratórios. Excluem também uma transferência que aconteceu há cerca de 20 anos da base contributiva da Caixa Geral de Aposentações para o Regime Geral da Segurança Social, que deu um impulso ao sistema em termos de receitas, considera que também não deve ser tido em conta. Depois também fala de algumas formas que estão a ser mal contabilizadas no sistema, em particular o custo das pensões antecipadas e tal. Portanto, na prática, optou por fazer um diagnóstico do sistema com base no equilíbrio permanente do sistema, ou do desequilíbrio permanente do sistema, que, segundo os seus cálculos, dá então este déficit de 2 mil milhões, e usa esse diagnóstico para dar então a importância que julga que tem a necessidade de reformar o sistema, ou pelo menos mudar algumas coisas no sistema. Exato, resta saber se o Governo vai fazê-lo. Na verdade, o Executivo até já tem este relatório nas mãos. O que é que pode fazer agora com esta informação? O Governo, desde logo, quis manter-se distante deste relatório. Mostra que existe aqui alguma prudência, alguma cautela sobre a forma como vai olhar para estas recomendações, porque as recomendações desenham um mapa, um guião
que o Governo agora decide por que caminho é que quer ir. E o relatório é bastante claro nisso, e Jorge Bravo foi muito claro nisso. Explicou que existe uma solução, um caminho dentro do atual sistema, que julga que deve ser afinado o sistema com algumas medidas avulso. Uma das propostas é que a atualização das pensões deve ser feita, ter sempre na base a inflação, por exemplo, para não haver situações que já aconteceram no passado de perda de poder de compra de alguns pensionistas. Também haver uma maior convergência nos modelos de reformas antecipadas para que não haja modelos diferentes de reforma antecipada. São coisas que um governo pode fazer durante a sua legislatura, durante a sua função. Depois, propõe uma verdadeira reforma do sistema previdencial, que é uma mudança não sei se radical, mas se lhe chamaria radical porque é ideológica e, portanto, nesse sentido tem bastante sustentabilidade, mas é uma mudança grande em relação a toda a filosofia que neste momento presida ao cálculo da reforma e ao sistema de segurança social. Vamos então olhar para as propostas em si. O que é que destacarias como as principais propostas do grupo de trabalho? Eu diria que há aqui, sobretudo olhando para a parte da tal reforma que é proposta e que julgo que terá que ser debatida, e o professor Jorge Bravo sublinhou isso, é preciso que seja assumido algum consenso em torno destas propostas, porque representam uma mudança muito grande em relação à forma como nós pensamos neste momento no sistema e como pensamos nas pensões. Eu diria que há aqui duas medidas muito importantes. Uma é, ainda dentro do sistema público, a criação de contas individuais nocionais. Isto significa que são contas que cada um dos futuros pensionistas acompanha desde o momento que começa a contribuir para o sistema e acompanha não só as contribuições que faz e o efeito que essas contribuições terão na sua futura reforma, portanto, começa a perceber que tudo o que faz tem consequências na sua reforma, seja as contribuições obrigatórias, seja outras de outro tipo. No fundo, as contribuições são em si mesmas também capitalizadas, ou seja, começam a render alguma coisa em termos individuais, e o futuro pensionista sabe exatamente que no momento que se reformar terá uma pensão de determinado valor durante determinado tempo. Daí a ideia de nocionais, a ideia de que é uma conta virtual, portanto não pode ir lá buscar o dinheiro, mas sabe que aquele dinheiro está lá e quando chegar à reforma terá aquele benefício definido. Isto é um tema e é uma medida, e julgo que será fruto de algum debate. Muda a filosofia do sistema, porque passa a individualizar a pensão dentro do sistema público. Depois existe uma outra medida importante, alinhada com esta, da individualização da pensão, que tem a ver com o sistema complementar. Portanto, para além deste que acabei de explicar, que é dentro do sistema público, há ainda várias propostas no âmbito complementar. Portanto, para além daquilo que existe no sistema público. Nesse domínio mais estrutural, pode definir-se como uma reforma, porque tem uma base bastante ideológica, que existe noutros países e que gera muito debate, é a criação de um plano complementar de reforma, que tem a ver com contribuições adicionais, para aquelas que já são feitas, que serão canalizadas para um plano complementar de reforma que o trabalhador acorda com a entidade patronal e com o Estado. Aqui é proposto uma solução que passa por haver uma taxa de contribuição entre 8% a 10%, para além daquelas que já são neste momento assumidas pelas empresas, por exemplo, no caso de, mais uma vez, trabalhadores por conta de outrem. E nesse caso não ficou definido, mas o grupo de trabalho diz o Estado, as empresas e o trabalhador devem definir quanto destes 8% a 10% é que cada um assume. E, portanto, o trabalhador está, no seu rendimento, a deslocar parte dele para um plano complementar de reforma individual, que depois é gerido com outra lógica em relação à conta nacional. Isto é uma mudança muito grande, porque, na verdade, isto pressupõe que o sistema, que é um acrescente àquilo aquilo que toda a gente conhece como o sistema público de pensões. É uma mudança significativa que o Governo já veio mostrar que estava interessado em pelo menos fazer essa discussão, porque vai em linha com uma ideologia que defende que essa é a solução, porque o sistema está, lá está, voltamos ao déficit, o sistema está desequilibrado, é preciso criar soluções complementares, mas é um tema que seguramente será alvo de um debate bastante intenso. E para além destas propostas, que outras destacas já mais no regime individual?
Ora bem, precisamente, para além desta questão do regime complementar que é profissional, portanto é feito em sintonia e em colaboração com as empresas, existem depois uma série de propostas feitas pelo Grupo de Trabalho que se dedicam exclusivamente às opções individuais. Portanto, um sistema complementar individual, mas que neste caso precisa do Estado para criar a medida, não é? Não é um simples poupança no banco, não é isso. São situações que visam, sobretudo, estimular a poupança desde muito cedo. Há uma solução que prevê precisamente uma conta jovem desde muito cedo para que se possa começar a poupar logo desde muita tenra idade, portanto desde muita, salvo erro, até a partir dos 6 anos, e que haja uma solução que o Estado organize e permita que as famílias comecem a poupar logo muito cedo. Existe também a utilização dos certificados de aforro numa conta para poupança a longo prazo, por exemplo, existe essa proposta também, e depois existe também uma proposta que é muito ambiciosa, que já se tentou no passado em Portugal, que é a utilização da casa como garantia para uma poupança, portanto, usando uma hipoteca revertida, que é usar a hipoteca como uma espécie de sustento para uma reforma no futuro. As pessoas são donas de casas, mas podem pôr a casa, de certa forma, a render para a sua poupança. Isto é uma proposta muito, muito estrutural e muito difícil. Enfim, no passado o Banco de Portugal nem sequer autorizou uma coisa deste tipo, mas ainda assim tem o mérito de pôr outra vez a discutir soluções para a reforma. E o que é que isto significa para quem trabalha hoje? Ou seja, olhando aqui para as pessoas que se reformam por daqui a 20 ou 30 anos? Pois, essa ideia de quando se reforma é decisiva, no sentido em que isto vai depender muito do que o Governo conseguir, pôr em discussão, encontrar consensos. O Governo não tem a maioria, portanto precisa seguramente ter apoios parlamentares, mesmo que seja para as medidas menos ambiciosas, quanto mais para uma reforma do sistema. Portanto, o tempo que demorará a implementar algumas destas medidas, eu diria que para quem se reforma daqui a 10 anos, 5 anos, já terá um efeito muito menor. Para quem está agora a iniciar a carreira contributiva, é de facto uma discussão que pode vir a condicionar o valor da pensão, mas mais do que tudo, a condicionar a forma como nós entendemos que deve ser o sistema da segurança social, que neste momento está assente numa lógica de solidariedade e de repartição das responsabilidades. Quem está agora a trabalhar está a pagar as reformas de quem está agora reformado e quando chegar à reforma beneficiará das contribuições de quem entrará agora em carreira contributiva. Estas propostas, de certa forma, começam a pôr isso em causa e fazem com que quem agora está a trabalhar, imaginemos que quase tudo isto está a vir em vigor, preocupa-se essencialmente com a sua reforma e com as suas contribuições e com a sua conta e o seu percurso até chegar à reforma. E, portanto, todas as reformas mais baixas que precisem de apoio do Estado, o que o Grupo de Trabalho diz não é uma questão de solidariedade e de partilha, é uma questão de o Estado paga as reformas mais baixas, aliás até cria uma ideia, uma medida, é uma garantia para a velhice. Portanto, o Estado, através do Orçamento de Estado, muitas vezes garante que essas pessoas que têm reformas mais baixas continuam a ter o apoio e continuam na velhice, mas as outras pessoas têm, sobretudo, um controle maior sobre aquilo que vão ganhar na reforma. E é no fundo, esta a disparidade ideológica que está aqui em causa e que, enfim, para quem está agora a trabalhar e pensa quanto é que vai receber, estes caminhos serão decisivos para perceber o que é que vai acontecer no seu momento de reforma. Só mesmo para fechar e olhando também aqui para a questão ideológica, o PS já veio a público descredibilizar os resultados deste relatório, diz que a ideologia do coordenador do estudo pode influenciar os resultados. Numa reação que ouvimos, aliás, no início deste episódio, o coordenador do grupo recusou o rótulo de enviesamento e de orientação ideológica. Portanto, o que é que está aqui em causa? O grupo de trabalho presidido por Jorge Bravo segue-se a um outro grupo de trabalho que já houve para estudar os impactos, enfim, dos desequilíbrios na segurança social, da sustentabilidade da segurança social. Esse grupo de trabalho tinha sido formado, enfim, e escolhido pelo anterior governo do Partido Socialista. Nunca se chegou a conhecer completamente as recomendações que esse grupo de trabalho tinha, porque entretanto o governo caiu, mas era o que se conhecia sobretudo do tipo de académicos que estavam a trabalhar nesse grupo de trabalho, é que defendiam uma posição mais dentro daquilo que é agora o sistema atual, portanto um sistema solidário de repartição de encargos entre todas as gerações. Jorge Bravo é conhecido por ter uma posição de outro tipo, portanto mais liberal se quisermos, no sentido em que
assenta mais e destaca mais o papel individual da reforma e o papel individual das ações de cada um dos trabalhadores, que depois acabarão por condicionar a reforma. E foi escolhido pelo novo governo. Também por causa disso, não é? E, portanto, o novo governo, que tem uma posição, no programa de governo, aliás, referiu isso, deixou isso claro, uma posição que privilegia estas contas individuais, esta individualização destas pensões, escolheu Jorge Bravo porque também está alinhado com este pensamento político. É aí que está esta tensão partidária, não é? E por isso é que o PS fez essas críticas, porque o trabalho de Jorge Bravo tem sido em linha com o que ele acabou de apresentar, um percurso académico também já razoável em termos de defesa deste modelo, que é um modelo que é muito comum, por exemplo, em países anglo-saxónicos. É um modelo dos Estados Unidos, o Reino Unido também tem as contas individuais, por exemplo, e que é menos aquele que nós temos neste momento em cursos em Portugal. Os defensores deste modelo atual dizem que a reforma da Segurança Social que foi feita há 20 e tal anos, precisamente para resolver este problema, está a dar frutos. Os críticos deste modelo atual dizem que não, e daí o diagnóstico ser completamente diferente em relação aos problemas da segurança, ou pelo menos ao excedente versus déficit da segurança social. Pedro, obrigada pelas explicações no Hoje. Resto bom dia para ti e bom trabalho. Obrigado. O que mais precisa saber hoje? Entra hoje em vigor a tarifa norte-americana de 50% sobre vários produtos importados do Canadá. Inclui vinhos, madeira, papel, produtos têxteis, máquinas, motocicletas e cimento. A presidente do Banco Central Europeu faz hoje a sua reentrée com um discurso na sede do Fórum Económico Mundial, em Genebra, na Suíça. O momento está a reacender os rumores de uma possível saída antecipada de Christine Lagarde, do BCE. Já são conhecidas as 3 propostas portuguesas para a Bienal de Arquitetura do próximo ano. O júri tem agora até 6 de outubro para escolher um dos projetos para representar Portugal em Veneza na edição de 2027. E a fechar, dizer que o Público tem um novo podcast, um género de conversa, estreia hoje em todas as plataformas. É um podcast sobre mulheres, mas que os homens também vão gostar de ouvir. E como é quarta-feira, já está disponível o novo episódio do podcast Senhores do Algoritmo, de Mariana Mortágua. Por hoje é tudo. Neste episódio vimos sons da RTP Notícias e da SIC. A banda sonora original é da Margarida Adão. A sonoplastia é do Tiago Arato. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. Até lá, desejo-lhe um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.